acredito que não há muito o que acrescentar. Se nós conseguirmos assim acompanhar o raciocínio do professor Joás, nós chegaremos a algumas conclusões que por hora talvez estejam inclusive adormecidas, né? Com essa ansiedade de ensino híbrido, né? E nós precisamos nos conscientizar de que o ensino híbrido não é nenhuma novidade, né? Nós precisamos nos atentar para isso, que, né, 12 anos nos Estados Unidos surgiu a modalidade, mas parece que tudo surgiu hoje. Parece que nós esquecemos todas as nossas informações anteriores e tudo surgiu hoje, e isso tem causado ansiedade. A pedagogia ativa, ótimo, mas parece que esse modelo também, corre-se o risco de perder o papel essencial do professor. E isso foi muito bem lembrado nesse momento pelo professor Joás. Por quê? Não interessa a modalidade de ensino que estaremos usando, não interessa a pedagogia que a gente escolha. Somos, sim, essenciais. O professor é, sim, essencial e ele deixa marcas, né? Me chamou muita atenção o exemplo do professor Joás colocando as marcas que foram deixadas por alguém que não está mais presente, mas que vai estar presente através da vida dele, através de alunos que passem por ele, de pessoas que passem por eles. Isso vai se eternizando. Aquilo que eu falei inicialmente com vocês. Nenhum de nós assumimos essa responsabilidade que é uma Secretaria de Educação, sem desejarmos um legado. E que nós possamos estar muito atentos a isso. No papel essencial do professor e também naquela questão de o que estamos deixando, do que estamos encaminhando para que os nossos professores deixem em cada município. Isso é muito grande. Mais uma vez, quero agradecer ao professor Joás, ressaltar a presença da família dele. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite e falado conosco nessa manhã. E quero me desculpar, que desde o início, né, eu queria comunicar a vocês a ausência do nosso prefeito. Ele teve um compromisso com o deputado no dia de hoje e, infelizmente, não pôde estar presente, mas deixou assim o seu abraço a cada um de vocês, a consideração a cada um de vocês e o agradecimento a cada um de vocês. E com certeza teremos outros encontros e com toda certeza ele estará conosco, porque também ele é um sonhador da educação. Aliás, só por isso eu estou aqui. Ele também é um sonhador da educação e pensa numa educação diferente, numa educação transformadora, numa educação que realmente vai fazer sentido. Eu gostaria de convidar o Leonardo. Leonardo é, além de nosso amigo, ele é parceiro Cicobi Saroncred, né? Ele vai estar falando alguma coisa conosco e logo em seguida eu vou pedir à nossa equipe que esteja acompanhando vocês até a nossa sala de reunião, onde a gente vai estar fazendo as nossas apresentações e hoje nós vamos estar conversando assim de maneira mais pessoal. Bom dia. Bom, Rosane, você corre um sério risco de deixar eu falar, porque me empolgo. O almoço. Bom, parabenizá-los, eu acho que pela iniciativa do primeiro encontro com vocês, lideranças educacionais. Isso é muito importante. Eu acho que mesmo para já debater um dos conflitos hoje que a educação sofre, de uma educação muito segmentada, né? Nós estamos no mesmo território, numa mesma região, com práticas muito distintas e, de repente, um pouco desencontradas entre os municípios. Então, falar sobre essas práticas, compartilhar um pouco dessas experiências exitosas, quanto daquelas também que não foram muito felizes, isso é muito importante para a gente conseguir uma assertividade. Seja de uma região, como seja também do próprio município, dessas práticas
mesmo municipais, estarem alinhadas com as práticas das escolas estaduais. Eu sou o Léo, atualmente eu estou responsável pela área de educação do Cicobi Serão-Cred, uma cooperativa nascida em São Paulo de Minas, presente na maioria dos municípios da nossa região, 16 municípios. E quando se fala em educação, até parabenizar o professor Joás, que eu acredito que hoje um dos problemas que nós temos em educação, uma dessas neuroses, de que é atribuída uma grande responsabilidade para as escolas, para os espaços educacionais, onde se fala muito de que os pais têm uma crença de que seus filhos sejam felizes, que a escola faça os seus filhos felizes, que torne seus filhos disruptivos, inovadores, que é quase uma palavra de orgasmo no mercado de trabalho hoje, se fala de inovação, e que a gente precisa desenvolver esses jovens para isso, mas isso falando de técnico, isso falando de profissional, mas se esquece de falar muito de um ser humano que antes de aluno e antes de educador existe uma relação entre seres humanos. E aí eu acho que mora um dos grandes gargalos de educação, porque essa relação entre professor e aluno, ela é uma relação assimétrica. E isso torna o processo um pouco mais difícil, educacional. Onde até então, nós mais velhos, aliás, nós aprendíamos com aqueles que eram mais velhos. Era o nosso dever, enquanto jovens, enquanto crianças. Hoje não mais. Hoje quase que existe uma inversão de que eu preciso aprender com esses mais novos. E aí, busca-se muito falar de autonomia, falar de protagonismo do aluno, mas um pouco dessas práticas elas são um pouco contraditórias, porque quando a gente vai para o espaço de um sistema muito burocratizado, a gente perde um pouco desse processo, né? Um pouco dessa ludicidade, desse relacionamento com o aluno. E o educador ele talvez se sinta um pouco apreensivo, até porque o ser humano ele aprende por esses seus regimes de contingência. Então, se a pandemia, eu não sei se nos tornou ou nos vai tornar pessoas melhores, mas ela nos trouxe alguns aprendizados. E um deles que, exponencializado pelo processo de pandemia, de uma educação que precisava ser repensada há mais de 300 anos. Se eu pego um profissional, um piloto de avião, se eu pego um médico e coloco daquela época hoje para desenvolver suas funções, eu acredito que ele não entenderia nada. O instrumental mudou, a aparelhagem mudou, as tecnologias mudaram. Mas talvez o educador consiga ainda desenvolver as suas funções, porque essa configuração do espaço escolar, desse sistema educacional, continua o mesmo. Então, é momento da gente prezar um pouco das relações. Quando a gente foge um pouco desse técnico, a gente começa a observar que o diferencial da escola, de qualquer escola, está no currículo oculto que ela desenvolve. Somente isso é o diferencial. O currículo de uma escola privada, de uma escola pública, as diretrizes são as mesmas. O que vai diferenciar a maneira que eu desenvolvo e eu abordo esses conteúdos com esses alunos. Então essas relações, elas são mais importantes. E deixar de lado um pouco dessa ideia de um educador como um ser missionário. Não, ele é um profissional. Ele estudou para isso. Ele está ali para desenvolver esse papel. Então, nada mais justo, como qualquer outra profissão, ele precisa se atualizar para atender o seu cliente naquela geração. E nós temos uma geração disruptiva, onde nós temos que entender novas práticas que façam sentido para o aluno. E desenvolver esse protagonismo, senso de pertencimento e cidadania, a gente só faz de uma escola para fora. A escola não está no prédio, a escola não está na tecnologia, a escola está nas relações entre seres humanos. Então, desprender um pouco dessa ideia de que a minha escola não tem infraestrutura, porque é difícil, enfim. Eu posso dar uma aula fantástica dentro de um laboratório de robótica, mas eu também posso dar uma aula fantástica debaixo de uma árvore. Talvez faça até mais sentido.
Quando eu mostro, eu universalizo esse conhecimento, eu trago ele para uma rotina, para o dia a dia, para o aluno. E talvez as escolas hoje elas tenham se tornado, nesse sentido, quase que um apêndice das empresas do mercado de trabalho. É o que elas vêm buscando. São esses profissionais que têm essa visão de mundo, essa leitura de mundo. E esse é o nosso grande desafio. O conteúdo, o pedagógico, ele é parte do processo de educação, do processo de transformação. Mas ele é muito além de um pedagógico, de um componente curricular. Então, nesse sentido, a gente encontra diversos educadores e de muitas formações, né? Reconheço aqui alguns secretários que são parceiros da Sarancred, a Rosânia aqui no São João Batista Glória, a Nelma em Delfinópolis, a Rosinha na Vargem Bonita, que entendem que antes de falar então desses profissionais, desses técnicos, nós precisamos falar desses seres humanos que estão lá. De repente, nós educadores, nós somos a única figura de inspiração para muitos jovens, que vem de um cenário de vulnerabilidade, de estrutura familiar. E aquilo que, né, a Rosana até comentou no início, Freire fala muito, né, eu acho que nem tudo a gente acolhe, nem tudo a gente rejeita, de que todo professor é marcante, inclusive os ruins. Então, se eu não olho para o meu aluno, de que maneira eu tenho inspirado o meu aluno, se de repente nem eu estou bem comigo. Se eu tenho os meus conflitos, óbvio, todos antes de profissionais somos seres humanos. Então nós precisamos resolver essas feridas primeiro, para que eu seja essa figura de inspiração na vida do outro, na formação do outro. Nesse sentido, eu desenvolvi algumas formações, estruturei algumas formações, né? Eu acho que alguns municípios aqui tiveram a oportunidade de fazer o Salontec, que era uma formação digital para os educadores, no julho do ano passado, para que eles pudessem ter mais familiaridade com o ensino remoto. Claro que não é só emular as práticas do presencial para o remoto, né? E aí a gente encontra educadores muito resistentes dizendo o seguinte: mas faz 20 anos que eu dou aula assim, por que eu vou mudar? Eu falei, de repente o problema está aí, porque faz 20 anos que a senhora dá aula do mesmo jeito, as pessoas não são as mesmas. E aí, eu comecei a sentir uma necessidade dessas experiências, que os professores precisavam colocar algo para fora. Existem as suas feridas, as suas marcas. E aí veio o Salão Flow, que é desses municípios que eu citei, né? Só a Rosinha agora que vai fazer agora na segunda quinzena de setembro, a equipe dela, que é uma imersão psíquica para os educadores. Claro que a cooperativa oferece isso de forma gratuita para os municípios, isso não tem custo nenhum para o município, mas para que essas pessoas se reencontrem, muito baseada na filosofia do processo Hoffman da quadrilidade, não sei se todos vocês conhecem, é um processo de autoconhecimento. Infelizmente poucas pessoas têm acesso pelo autoinvestimento. Eu tive a oportunidade de fazer pela cooperativa, mas de fazer com que a pessoa ela vá lá na sua história, ela olhe para a sua criança, resgate as suas memórias, resolva as suas questões, suas frustrações e consiga olhar com mais amor, com mais compaixão e redescubra aí, ou encontre talvez pela primeira vez o seu propósito de vida, que de repente pode não estar pela educação, mas nunca é tarde para mudar. O que a gente não pode fazer é deixar que essas práticas influenciem o desenvolvimento desses jovens, desses alunos que são os nossos sucessores, que são as pessoas que vão governar esse país, que vão se tornar, de fato, nós precisamos de cidadãos conscientes. E esse é o nosso papel. O trabalho do educador, ele, né, não é, como o Ben Alves falava muito, não é plantar eucalipto, é plantar carvalhos demoram. De repente nós não vamos colher esses frutos, mas essas pessoas vão constituir famílias, vão levar reflexo das nossas personalidades adiante. Então que sejamos essas figuras de inspiração. Do mais, a gente segue aí para os nossos debates. Agradeço pela oportunidade de fala e eu sigo à disposição de vocês. Muito obrigado.